Vamos lá, pessoal, praticar vetores. Vetor é uma estrutura de dado unidimensional. Vamos lá, primeiramente, declarar um vetor. Vou botar um comentário aqui, declarar nosso vetor. Então, eu vou fazer um vetor de inteiros. O nome do meu vetor vai ser números. Primeiro eu especifiquei o tipo, o nome do meu vetor vai ser números. E ele vai ter 4 posições. Pessoal, vou dar um enter aqui rapidinho e utilizar um recurso que eu aprendi aqui. Então, quando eu crio um vetor de inteiros chamado números de 4 posições, na verdade eu estou criando isso aqui na memória do meu computador. Eu estou criando uma estrutura dessa forma, de 4 posições. Ficou posições bem deixa eu dar Ctrl Z aqui. Um vetor de 4 posições. E com os índices, a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Então, quando eu crio essa estrutura aqui, eu estou criando uma estrutura dessa na memória, que é um vetor de 4 posições. Então, eu tenho minha posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Vamos lá continuar. Para mim acessar, para mim inserir dados no meu vetor, eu preciso dizer o nome do meu vetor, números. Na posição 0, recebe 10. Armazenando manualmente, não é uma boa prática. Números, na posição 1, recebe 20. Números, na posição 2, recebe 30. E números, na posição 3, recebe 40. Professor, por que vai de 0 a 3? Porque os vetores, eles inicializam a contagem de 0. Na verdade, a linguagem em si, ela inicializa a contagem de 0. Então, nós temos a posição 0 do nosso vetor, a posição 1, posição 2, posição 3. Ou seja, temos 4 posições. Agora eu quero mostrar o valor que está armazenado em uma das posições. Para me mostrar, eu utilizo o printf, porcentagem D, justamente, igualzinho eu quero mostrar o valor de uma variável, porcentagem D por quê, professor? Porque o meu vetor do tipo inteiro, vírgula, o nome do meu vetor e a posição que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a posição 3. E vou executar aqui o meu programa e ele mostrou o 40, justo, porque o 40 está armazenado na posição 3 do meu vetor. Se eu colocar aqui posição 2 e executar, ele vai mostrar o 30, porque o 30 está armazenado na posição 2 do meu vetor. Professor, mas para me mostrar todos os dados do meu vetor, eu vou ter que estar repetindo? Olha, não é uma boa prática. A gente consegue fazer isso porque o nosso vetor é um vetor pequeno, um vetor de tamanho pequeno. É um vetor de tamanho pequeno. Agora, se fosse um vetor bem grande, nós não conseguiríamos fazer isso. Mas ele vai mostrar todos os dados do vetor um ao lado do outro, né? Deixa eu até dar um espaçamento aqui para que a gente consiga enxergar melhor. Então, ele mostrou 10, 20, 30 e 40. Só que isso não é uma boa prática, pessoal. A melhor prática é que nós utilizemos uma estrutura de repetição. No caso, a melhor estrutura de repetição é o for. E dentro do for, nós vamos mostrar os valores do vetor. Então, vou criar uma variável de controle int i que recebe 0. Enquanto i for menor que o tamanho do meu vetor, que é 4. E mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai printf, vou imprimir na tela. Porcentagem D, vou dar um espaçamento aqui para ficar bem mais legível, vírgula. O nome do meu vetor, que é números, e a posição. Qual é a posição? A posição i. Por que a posição i, professor? Olha só, vou explicar para vocês aqui. Porque nós temos uma variável de controle aqui. Uma variável de controle aqui que ela é inicializada de 0. E ela vai até menor que 4.
Então você concorda comigo que vai de 0 a 3, porque 3 é menor que 4. Então essas duas variáveis, essa variável aqui na verdade, ela é de fato a nossa variável de controle. Ela que executa, ela que vai sendo incrementada e é através dela que nós damos a parada aqui. Bom, deixa eu só exemplificar algo para vocês. Nós temos aqui uma variável de controle, certo? E que ela recebe a inicialização dela de 0. Criamos e inicializamos ela com 0. E ela vai até menor que 4, ou seja, ela vai até 3. E se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui nas posições do nosso vetor, ele vai de 0 a 3. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos percorrer o vetor dentro dessa estrutura de repetição aqui. Nós vamos de 0 a 3 e cada momento que ele entrar dentro da estrutura, vamos lá um exemplo, na primeira vez, i é igual a 0. 0 é menor que 4 é. Então ele vai entrar aqui e imprimir um valor inteiro que está em números na posição 0. Qual é que está em número na posição 0? Ele imprimiria o 10. Chegou aqui no final, incrementa o i. O i passaria a ser 1. 1 é menor que 4 é. Então, é verdade. Então, ele entraria aqui e imprimiria um valor inteiro que está em números na posição 1. Qual é o valor que está no meu vetor números na posição 1, pessoal? Isso é o 20. O 20 está na posição 1. Então, você concorda comigo que essa estrutura aqui, ela vai percorrer o meu vetor e vai estar mostrando aqui nesse printf todos os valores que estão armazenados no meu vetor até a última posição? Você concorda? Isso mesmo, e é isso mesmo que ele vai fazer. Vamos lá, vamos executar para ver se de fato ele vai fazer isso. Então eu vou executar aqui o meu programa e ele me mostrou 10, 20, 30 e 40. Tá, mas essa é uma boa prática para exibir os valores, mas essa não, nós estamos atribuindo manualmente, isso não é bom. Vamos pedir para que o usuário digite os valores, vamos deixar o código aqui como está. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vamos dar um print aqui, um printf, e dizer bem assim, olha, digite 4 números. Depois dele vou criar o for. Int i recebe 0. I tem que ser menor que o tamanho do meu vetor, que é 4. E mais mais. E mais mais. E o que eu faço aqui? Eu vou criar um scanf aqui, que eu vou fazer ele ler, o usuário vai digitar 4 vezes. Então, a cada vez que ele digitar, eu vou pegar esse número que ele digita, que é do tipo inteiro, porque eu vou armazenar num vetor de inteiros, vírgula. E ele vai armazenar aonde? No endereço do meu vetor, na posição, que posição? Na posição i. Lembra que essa estrutura aqui, ela vai de 0 a 3? Lembra que essa estrutura, ela vai de 0 a 3? Essa estrutura vai de 0 a 3. E agora essa estrutura vai de 0 a 3. Então, a cada momento que ele vai de 0 a 3, ele vai aqui, o scanf vai ler um valor que é do tipo inteiro e armazenar no endereço do vetor. Pessoal, dei uma marcada aqui, não é vetor não, tá? É números, desculpa. É números na posição i, desculpa. Então, essa estrutura aqui, ela vai ser executada 4 vezes, porque ela vai de 0 a 3. Então, a cada vez que ela for executada, ela vai pedir para que o usuário digite algo, esperar que o usuário digite algo, um valor inteiro, e vai armazenar no endereço do meu vetor números na posição 0, e depois na posição 1, e depois na posição 2, e depois na posição 3. Vamos executar aqui. Eu vou executar aqui, ó. Vou digitar o 10, o 20, o 30 e o 40. Ó, 10, 20, 30 e 40. Está funcionando perfeitamente. Deixa eu dar só um barra N aqui, que aí fica bem melhor. Ó, 10, 20, 30 e o 40. E aí inserimos os valores e aqui ele mostra os valores percorrendo o vetor novamente. Valeu!